O Corinthians é um time que pegou fama de caloteiro, porque não paga. Não paga. Agora, estão usando outros termos, como o presidente do Cuiabá. O Corinthians está dando um golpe no futebol. Fala, galera. Hoje vamos falar da polêmica recente envolvendo o presidente do Cuiabá e a situação financeira do Corinthians. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, detonou a postura do Corinthians por contratar diversos jogadores de peso e não arcar com as dívidas. E aí, torcedor? Será que o Corinthians está à beira da falência? Deixe sua opinião nos comentários e bora entender toda essa treta. O Corinthians, um dos clubes mais populares do Brasil, vive uma crise que vai além do campo. Dívidas, polêmicas e cobranças de outros clubes estão colocando o Timão no centro de uma tempestade. E o caso mais recente envolve o Cuiabá e a contratação de Ranieri. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, não economizou nas palavras. Ele criticou duramente o Corinthians, alegando que o clube paulista está dando calotes no futebol brasileiro. O motivo? Atrasos no pagamento de 2,5 milhões de euros pela compra do volante Ranieri. Dresch não escondeu sua indignação e fez questão de lembrar que o Timão segue contratando jogadores de renome, como Memphis Depay, com salários altíssimos, mas não cumpre seus compromissos com o Cuiabá. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela estiver em dia. Mas é claro que o Corinthians não deixou essas críticas passarem em branco. Fred Luz, CEO do clube, rebateu as acusações, afirmando que Dresch exagerou. Segundo Luz, o problema do Corinthians não é calote, mas um descasamento entre o vencimento das dívidas e a capacidade de pagamento. Ele ainda pediu paciência e renegociação com os credores. O Corinthians tá com uma fama de caloteiro. O Corinthians, e eu não sou eu, André Hernan, que estou aqui falando isso. Tem a entrevista do presidente Cristiano, não sei se você viu, a entrevista do presidente Cristiano do Cuiabá, dizendo que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. O que acontece não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença ao Cristiano, acho que ele exagerou muito, né? E no momento adequado essas respostas vão ser dadas, porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então nós vamos precisar sim da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará, porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então o Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação organizada em que os credores compreendam que pagar na forma que está estruturada, isso não vai acontecer. De uma forma ou de outra não vai acontecer. Mas é possível sim pagar, manter a relação e garantir o direito do credor no médio e no longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é um problema de reescalonamento. E a diretoria do Corinthians está num processo de conversas e de renegociação. Nós tentamos de uma forma com o Cristiano que não foi levada a bom termo, eu diria ainda, mas que será levada a bom termo com certeza, não tem golpe nenhum, mas tem sim uma dificuldade de honrar, até mesmo com esses tumultos que eventualmente credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles, com penhoras, com bloqueios de contas, que fazem com que o Corinthians não consiga ser inadimplente com os demais. Então é preciso agora uma freada de arrumação, uma repactuação da forma de pagar, porque é perfeitamente possível pagar, mas não é possível pagar da forma como essa dívida está estruturada. E não para por aí. O ex-jogador e comentarista Casagrande também deu sua opinião sobre a crise financeira do Corinthians.
Ele destacou que o clube tem sim uma fama de não pagar seus compromissos e que isso é um reflexo da má gestão dos últimos anos. Segundo ele, as dívidas estão aumentando e se o Corinthians cair para a Série B, as coisas podem piorar ainda mais. Eu acho o seguinte, há um mês atrás eu escrevi o seguinte, um texto aí que está aí no UOL. Quem garante que o Flamengo não vai desistir de vender o Hugo Souza para o Flamengo, para o Corinthians? Aí, os comentários eram, que é isso? O Flamengo já tá tudo certo, o Corinthians já acertou, você torce contra, você é anti, você é aquilo outro. Não, eu não sou anti, muito pelo contrário, eu sou corintiano desde criança. Mas é muito clara a situação do Corinthians. O Corinthians é um time que pegou fama de caloteiro, porque não paga. Não paga. Agora, estão usando outros termos, como o presidente do Cuiabá. O Corinthians está dando um golpe no futebol. Cara, é para se pensar isso. Não é para achar engraçado ou para achar exagero. Não, é para refletir. É para refletir. Porque se você fica contratando jogadores, né, o tempo todo e fechando contrato de salário de 1,5 milhão, 2 milhões, sabe, 3 milhões. Cada jogador que chega lá no Corinthians é de 1,5 para cima. Tanto faz o jogador. Tanto faz. Qual é o jogador? O Coronado, por exemplo, ganha 2 milhões por mês. Não jogou em nenhuma grande liga, não jogou em nenhum grande time, não jogou pela seleção brasileira, mas ganha 2 milhões. Né? E assim vai. Pedro Raul, Ranieri e tantos outros jogadores que o Corinthians foi contratando, o salário ali é de 800 para cima, sabe? O Corinthians, ele não tá... Essa gestão e a gestão anterior, as duas últimas gestões, os últimos dois presidentes, o Duílio e o Augusto, tem uma diferença dos outros de trás. Que os outros lá ganharam títulos pra cacete e encobriu toda essa sujeirada que tá por baixo. Esses dois não estão ganhando nada. E é por isso que tá tudo batendo no teto. Tá tudo batendo no teto porque não faz time bom, tá com risco de cair seriamente, não ganha título. E quando se ganha título, ninguém fala nada. Fica todo mundo varre a poeira para baixo do tapete. Estão varrendo a poeira para baixo do tapete. Tem um detalhe. Tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. Não é a imprensa que está pegando no pé do Corinthians, como alguns saem falando aí, né? Não é a imprensa. As coisas estão acontecendo mesmo. E corintiano de verdade joga aberto, joga claro, mostra o que está acontecendo. Se o Corinthians cair para a Série B, aquele tapete que varre a sujeira para baixo, ele some, gente. Ele some. O tapete, que ainda a poeira vai para baixo, é a Série A. Se o Corinthians cair para a Série B, esse tapete sai. Sabe o que acontece? A poeira toda sobe. A poeira de anos, ela vai subir. E aí você vai ver o que vai acontecer. O Corinthians corre um sério risco de falimento. O Corinthians já superou muitas crises no passado, mas será que conseguirá passar por essa? Deixe seu comentário abaixo, diga o que você acha dessa situação. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais atualizações do mundo do futebol.